Boa tarde. Hoje pomos em destaque os principais documentos que refletem a gestão municipal em 2003. O relatório de contas e o relatório de gestão aprovados no Executivo e também na sessão da Assembleia Municipal de 19 de abril. Como é sabido, a prestação de contas e o relatório de gestão refletem o que foi efetivamente concretizado no exercício do ano. E este ano, o 2023, foi o segundo do mandato autárquico 2021-25, tendo sido cumpridos os objetivos fixados para a atividade da Câmara Municipal de Vieiras do Minho, assumindo-se como um relevante contributo para o crescimento e desenvolvimento do município, com a concretização de um conjunto de projetos, concursos e obras, assim como de realização de eventos, de acordo com a nota de apresentação do documento. Tudo isto, ainda segundo a mesma nota, permite assumir um balanço positivo da atividade da Câmara Municipal no ano de 2023 e uma área com destaque neste ano foi a dos fundos comunitários pela finalização da utilização de do Portugal 2020, tendo-se cumprido os 3 anos definidos no seu prolongamento com a execução das obras e projetos que estiveram em execução nos anos anteriores, ainda marcados também pela pandemia, como é referido no documento, e também pela guerra no leste da Europa, na Ucrânia e perto do final do ano no Médio Oriente. Em 2023, refere ainda a nota, o Executivo Municipal manteve a aposta na concretização das obras de dimensão desportiva, educativa, cultural, social, infraestrutural em todas as freguesias do concelho. E foram concluídas obras estruturais, nomeadamente a construção do novo Centro de Saúde, a construção do ancoradouro da Albufeira da Caniçada, a requalificação da Ponte do Oco, a construção do Centro de Atividades Ocupacionais, entre outras. A aposta estratégica no turismo, na floresta, na promoção e valorização dos recursos do concelho contribuíram para os resultados obtidos neste último ano. E os objetivos estratégicos propostos, ainda de acordo com a nota de apresentação dos documentos, assentes na criação de emprego, no desenvolvimento do turismo, da agricultura e das florestas, foram cumpridos, ainda repetimos, segundo a nota de apresentação. Em números, no exercício de 2023, o orçamento corrigido do município foi de 20.446.000 euros, 14.951.581 de receitas correntes, 5.365.716 de receitas de capital e 128.721 de outras receitas. Foram executados 19.030.000 euros e a receita municipal foi de 19.030.000 euros em números redondos, dos quais 14.084.756 respeitam receitas correntes e 4.816.893 receitas de capital e ainda 128.701 outras receitas. No orçamento da despesa, as despesas correntes somaram 20.446.000, dos quais 14.760.077 respeitam as despesas correntes, 6.200.240 euros a despesas de capital. A execução da despesa foi de 18.770.067 e a taxa de execução do orçamento da receita ficou em 93,1% e a da despesa fixou-se em 91.008%. A taxa de execução das grandes opções do plano rondou os 87,72%, como referem também os documentos. Ainda segundo a nota de apresentação, estes documentos demonstram uma gestão financeira cumpridora dos seus deveres com os fornecedores e está dentro dos limites a dívida fixados pela legislação em vigor. Em 2023, de acordo com os documentos, a dívida total do município fixou-se no final do ano no montante de 7.244.267 euros, sempre em números redondos. As transferências do Orçamento de Estado em 2023 para o município de Vieiras do Minho corresponderam a 69% das receitas totais, mais 1% do que em 2022. Refere também o relatório, continuando a maioria na gestão municipal a afirmar a continuidade na concretização do seu plano estratégico até 2025, na convicção de que é o caminho certo, continuando assim também a contribuir, de acordo com a maioria, para um concelho mais sustentável. Em resumo,
e, em números, as funções sociais absorveram 5.499.416 euros do orçamento municipal. O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas 2023 apresentados, aliás, denotam o posicionamento do município, bem como os desafios decorrentes da crise. O orçamento municipal depende, em grande medida, das transferências da administração central, fundos comunitários e outras entidades externas, sem as quais, refere a nota, a atividade municipal ficaria drasticamente condicionada. Nas receitas, o IMI, o IUC, o Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto Único de Circulação, o IMT, o Imposto Municipal de Transações Onerosas e também a derrama, por esta ordem, corresponderam a 2.021.000 euros, com o IMI como o mais significativo, com 948.000, e o IMT teve o maior aumento em 2023. Refere também o relatório que correspondem a 47% das receitas. Os documentos apresentados demonstram uma gestão financeira cumpridora dos deveres com os fornecedores, como já dissemos, e está dentro dos limites da dívida fixados pela legislação em vigor. Então, a análise e execução do relatório e contas de gestão 2023 do município de Vier do Minho, assim como é assim a proposta do Falar daqui de hoje, com o painel representativo dos principais partidos com atividade e representação no Conselho e nos órgãos municipais. Em estúdio temos Pedro Pires, do PS, e António Afonso Barroso, do PST, os representantes do BE, João Oliveira e Luís Pereira, da CDU, não estão presentes por motivos de última hora, também por razões sociais. Não está presente à hora do início desta conversa a representante do CDS, PP, Nelly Pereira. Aos presentes, boa tarde, obrigado por ter vindo. Dr. Afonso, foi então um ano excepcional este de 2023 em termos de receitas e apoios. Muito bom dia a todos, ouvintes da Rádio Alto Laba, parceiros aqui da mesa, neste caso Dr. Pedro Pires e o José Luís Machado, porque não temos aqui mais ninguém. Mas, como dizíamos, é verdade, o ano de 2023 foi um ano que, em termos de execução do previsto, do que estava planeado, em termos de plano e orçamento, as grandes opções do plano, que inclui o plano plurianual de investimentos e o plano das atividades municipais, foi um ano onde obtivemos uma boa execução, como já aqui foi referido, mas foi aqui referido e foi referido os 87,63% da execução do nosso plano previsto, mas eu queria dizer que, em termos de receitas e orçamento, também eu ia dizer que nos últimos 10 anos foi o ano em que obtivemos uma maior execução de receitas e uma maior execução da despesa. Claro que, como foi aqui referido, parte dessa despesa é a despesa corrente, a grande maioria é essa mesmo, mas as outras são as despesas de capital. Uma coisa também é referida ao aumento de despesas com pessoal. Isso tem a ver com aumentos de vencimentos? Isso depois nós vamos ter aqui na conversa, vamos falar um bocadinho sobre isso. As transferências de competências também influíram nisso? Influenciaram muito esse aumento das despesas com pessoal, claro. Já tinham em 2022, não é? Sim, mas também aumentou, mas vimos que de 2022 para 2023 tivemos também. Ela foi gradual, não foi direta, mas também sabemos que, em termos de quadro de pessoal, também entrou gente para o quadro pessoal. Daí essa a diferença, porque nós simplesmente só temos que executar em termos de política salarial o que é permitido por lei. Portanto, aqui neste caso é o aumento que se verificou nas despesas com pessoal foi o aumento de pessoas para o quadro da Câmara Municipal, por via da transferência de competências e de algumas que nos concursos que efetuamos e que regularizamos. Pronto. Mas isto para dizer que foi um ano excepcional, precisamente por causa disso, porque foi um ano em que, em termos de receitas e despesas, foi o maior dos últimos anos, dos últimos 10 anos, atingimos esses valores, e depois, em termos de execução, e também que a gente costuma dizer, se calhar é por força da lei, mas
a questão é que nós, a execução, este ano, efetivamente, em termos de receita, ela teve uma execução de 93% relativamente ao orçamento protegido, e relativamente à despesa ela teve uma execução de 91,8% em relação ao orçamento protegido. Claro que isto também tem uma explicação técnica, mas nós aqui isso não interessa muito. Técnica, não, mas interessa saber que... De qualquer maneira, as pessoas gostam de perceber. Gostam de perceber que às vezes, este número a gente consegue melhorá-lo, e é verdade, porque geralmente, e nós sabemos, a Câmara de Vieira do Minho, por exemplo, costuma fazer sempre a Assembleia Municipal sempre muito cedo, e a maior parte das autarquias fazem as Assembleias Municipais já muito... Para a apresentação do para a relatório. apresentação para a aprovação, neste caso, quanto mais tarde fizer a última Assembleia, melhor é, porque é aí que se corrige o orçamento, e nós, efetivamente, fazemos sempre as Assembleias Municipais. Por isso, mas, inicialmente era 19 mas, claro, milhões, tínhamos... depois passou para 20 milhões. Claro que isto é em termos de orçamento, porque na execução da receita e da despesa nós não podemos mexer. Podemos mexer, sim, no retificativo, no orçamento. Portanto, não tira o mérito... Tira um bocadinho, tira bastante até. Não tira, porque a diferença entre... A diferença como vão entre o sempre corrigido... ajustando o orçamento àquilo que estão a executar, é natural que quando chega ao fim do ano consegue uma boa execução, porque foi corrigido várias vezes. Concordo consigo, só com esta noção. Se fosse, por exemplo, lembro-me, por exemplo, na altura do Dr. Jorge Dantas, já lá vai há uns tempos, chegaram com um orçamento de 27 milhões. O nosso orçamento original, em relação ao corrigido, é uma diferença de 1 milhão, sim, 1 milhão e pouco. Estamos a discutir, não tem interesse nenhum. Pronto, não tem interesse a dizer que é muito próximo. Mesmo o corrigido é muito próximo do que aquele que tínhamos. Portanto, isso faz aparecer uma execução mais próxima. Embora há correções modificativas, é claro que há, mas em termos de orçamento global ele aproximou-se, e nisso temos que ter mérito, porque efetivamente eu sei que o trabalho da oposição é diferente, não é? Nós estamos em abril e já fizeram ao deste ano 2 alterações significativas. E podemos fazer uma em cada... Municipal de Fevereiro, outra de abril. Podemos fazer sempre em termos de... Eu estava a gostar de ouvir, mas entretanto... Nós também. Mas é verdade, que isso que diz é verdade. Que nós temos as Assembleias Municipais exatamente para isso. Para corrigir, quando necessário, essas coisas. Mas isto para dizer o quê? Que então, em termos de dívida também, destes últimos anos, é o ano em que temos a dívida mais baixa. Em termos de passivo, porque eu sei que a nossa principal oposição fala muito no passivo. O passivo não tem a ver com dívida, não é mas não... E como eleitos os únicos. Também foi o último, foi o mais baixo dos últimos 20, 30 anos. Portanto, em termos de passivo, se quisermos ainda por aí. Portanto, mas foi... Baixou mais 1 milhão. Exatamente. Baixámos do ano passado para este ano, em termos de passivo, de 16 para 10 milhões. O relatório diz que aumentou, mas é um erro. Não sei se baixou. Não reparei, não tem. reparei. Não, mas baixou. O passivo baixou de 16 milhões para... Mas isto o passivo, porquê? Inclui a dívida de fornecedores. O passivo não é... Portanto, a dívida é o que nós temos para fornecedores e bancos. Isso é que é a dívida. Mas o passivo inclui mais qualquer coisa que não tenha a ver com dívida. E é por isso que o montante, os diferimentos, as despesas para ter, obras concluídas que são classificadas no passivo ainda e que depois passam. E que têm um orçamento. Portanto, que têm um orçamento. Portanto, são situações, normas contabilísticas, e nós agora, por exemplo, com o novo Sistema Nacional Contabilístico, com a normalização contabilística que somos obrigados a ter, e que este ano estamos a tentar ter uma contabilidade de custos que, em termos de Câmara Municipal, era importante que isso fosse referido também, mas nós este ano foi a primeira vez que fizemos essa implementação da contabilidade de custos, porque depois a gente, e certamente vai ver aqui à nossa conversa, a parte de algumas rúbricas que não foram executadas, mas que nós tivemos despesa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, e foi na Câmara Municipal, a oposição, ou neste caso os vereadores do Partido Socialista,
fizeram referência, por exemplo, ao saneamento, em que havia, mas há despesa. Portanto, e daqui o doutor Pires... Muito residual. Não, eu não digo residual, não, há despesa, porque nós estamos a falar... Eu perguntei na Assembleia Municipal, então, onde é que foi feito o saneamento? Em que sítio foi? E o Sr. Presidente da Câmara não respondeu, não sei se entretanto a doutora Afonso já sabe onde é que foi feito esse tal investimento que foi feito pelos funcionários da autarquia. Eu ia lhe dizer, era exatamente o contrário, eu ia lhe dizer assim, mesmo não tendo porque a despesa com determinada rubrica, com determinada área, tem duas componentes, a componente direta e a componente indireta. Mesmo que eu não tenha a direta, que é aquela despesa no orçamento que eu gastei com aquela obra, eu tenho um sem números de despesa que é afetada ao saneamento, que neste momento, por exemplo, pode rondar os 100 e tal mil do saneamento, porque tenho gente afeta ao saneamento e que é onerada por essa rubrica. Doutor, quando nós falamos de saneamento, falamos de investimento em rede de saneamento nova, não falamos de manutenção. A manutenção é óbvio que tem que ser feita, não é? Fizemos alguma coisa não, em termos de saneamento, mas não, claro que não foi aquilo e certamente o PS Mas é disso que nós estamos a falar. Vai-me aqui falar, por exemplo, eu sei que no caso da proposta que tinham do milhão, pois fizeram a proposta, mas na receita não puseram. E nós faltávamos a receita. Que se a gente tivesse a receita, aí fazíamos, certamente. Tudo uma questão de opção. Pronto. De qualquer modo, foi um ano excepcional. Foi um ano em que executámos muitas obras e já referiu aqui. Eu se calhar falava aqui algumas que se calhar não foram aqui referidas, por exemplo, o caso do Parque Industrial de Pim, que era um anseio do pessoal do Parque Industrial. E que ainda não está completo, apesar de tudo. Sim, mas que era um anseio, mas na altura que éramos para fazer, entretanto surgiu o gás natural, que a empresa instalou-se no Parque Industrial e tivemos que atrasar aquilo praticamente um ano, ou mais de um ano, para fazer aquela pavimentação que fizemos agora do Parque Industrial e que aquelas pessoas e aquelas empresas mais que justamente mereciam aquele tapete que agora tem e que agora tem as boas condições. Depois tínhamos a estrada também de Sanguinhedo, Vieira de Minho para Pepim, uma estrada que era um anseio destas populações, quer a nível de Vieira, quer a nível de Pepim, também foi uma obra que também foi concluída. A Ponte do Boco, que já foi aqui referido, o ancoradouro também foi terminado, embora nós agora tenhamos aí uma candidatura para ver se conseguimos alargar o número de lugares disponíveis para as pessoas lá colocar os barcos, e pronto, e depois as duas grandes obras, que foi o Centro de Saúde e a escola secundária que concluímos. O centro está à espera de ser aberto, mas eu não estou dentro da calendarização dessa abertura. Pedro Pires, agora na sua vez, o PS continua a ter uma ideia negativa, digamos, quer dos orçamentos, quer dos relatórios. Ora bem, boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir em casa, boa tarde ao José Luís Machado, ao Dr. Afonso. Não é uma visão negativa, é uma visão diferente. Nós no Partido Socialista acreditamos que com os recursos que a autarquia dispõe poderíamos fazer muito mais e muito melhor. E isto não é votar contra por votar contra. No caso, nós votamos contra na Assembleia Municipal e na Câmara contra este documento. Mas é isso que os eleitores esperam, exatamente. Não sei se é isso que os eleitores esperam, mas efetivamente nós temos visões não esperam diferentes. Um voto sistemático contra. Nós temos visões diferentes daquilo que deveria ser o trabalho da autarquia. Eu não vou sequer debruçar muito na questão técnica do documento. Tenho aqui algumas gralhas, por exemplo, a questão do passivo. Está escrito no relatório que o passivo aumentou 5 milhões e, na verdade, o passivo diminuiu 5 milhões. Pronto, o documento, em termos técnicos, genericamente podemos dizer que está bem, tendo em conta que os funcionários da autarquia são bons profissionais, fazem o trabalho de forma eficiente e eficaz. O mesmo acontece depois com a revisão oficial de contas. A nós, o que nos apraz dizer sobre este documento é que ele é um reflexo daquilo que é a estratégia que este Executivo vem delineando ao longo dos últimos anos e que, no nosso entendimento, é muito pouco para aquilo que são as necessidades do Conselho. Mas vai no sentido que o PS considera? Vai no sentido que o PS considera? Eu posso dar alguns exemplos daquilo que
que nós entendemos. Começo por dizer, por exemplo, que no que diz respeito às transferências para as juntas de freguesia, é muito estranho, porque nós tiramos aqui uma conclusão que é há um tratamento diferente para as várias juntas de freguesia, porque 5 juntas de freguesia receberam 50% do valor que foi transferido para as juntas de freguesia. Depois, uma questão que também me parece importante tem a ver com o investimento. E este Executivo, efetivamente, em 2023, o investimento baixou muitíssimo, o investimento municipal, e no que diz respeito às transferências de investimento para as juntas de freguesia, ou seja, traduzindo, no que diz respeito a obras para as juntas, dinheiro para que as juntas de freguesia possam fazer obra nas suas freguesias, estamos a falar de 158 mil euros, não é por junta de freguesia, é para todas as juntas de freguesia. E isto representa talvez um dos valores mais baixos dos últimos 20 anos. Que é uma melhoria em relação... Para as juntas de freguesia. Não é melhoria nenhuma. É, em relação ao mandato do Partido Socialista anterior. Está completamente enganado. Isso é totalmente falso. Desminto completamente isso que está a dizer. Não corresponde mesmo à verdade, mas não, é mentira isso que está a dizer. Mas isso também não reflete as dinâmicas dessas diferenças. Não desculpa aquilo que os senhores efetivamente não estão a fazer e não fizeram em 2020. Mas essa diferença para as freguesias, como sempre perguntamos, não significa também dinâmicas diferentes das autarquias locais, das juntas? Pois, não sei se significa ou não. Isso poderá ser a leitura que queiram fazer ou que queiram passar. Mas isso não tem que me perguntar a mim. Eu faço a leitura dos documentos e daquilo que eu vou conversando com os presidentes de junta, porque há uma diferença muito grande entre aquilo que os seus presidentes de junta dizem na presença do seu presidente da Câmara e aquilo que dizem na ausência do seu presidente da Câmara, e que são coisas completamente diferentes. E os presidentes de junta, eu não acredito que haja algum presidente de junta no Conselho que esteja satisfeito com os valores que recebe da Câmara Municipal. E, nunca portanto, estará. Isso é uma grande diferença. José Luís Machado, eu conversava ainda estes dias com um presidente de Câmara de um outro Conselho aqui do Distrito, que quando eu lhe disse que para as 16 juntas de freguesia do Conselho foram transferidos 158 mil euros, ele respondeu-me: eu transfiro isso para cada freguesia no meu Conselho. E, portanto, estamos a falar com um orçamento de quanto? Com um orçamento de quanto? Não vou agora aqui, senão daqui a pouco eu não quero dizer quem foi, porque não vou envolver outras pessoas aqui no nosso combate político. Mas estamos a falar de um valor irrisório. 158 mil euros não é nada. A dividir por 16 juntas de freguesia, é um valor, não chega a 10 mil euros. Era bom custado que fizesse essa transferência. Doutor, não diga isso, porque o senhor sabe muito bem que, por exemplo, para este ano, 2024, não está previsto que a Câmara dê mais dinheiro às juntas de freguesia em orçamento, comparando com o orçamento de 2022, e o Estado aumentou em muito as verbas para a Câmara Municipal. Pronto, e já agora, para as juntas de freguesia, aumentou muitíssimo também este ano 2024. Tem que ser, é assim que tem que mas ser. Também, eu agora estou na posição confortável de não ter que defender o Governo, porque agora eu estou para ver o que é que o Governo do PSD, CDS, vai passar a fazer agora daqui para a frente, já que estão agora à frente dos destinos do país. Depois dizer também que ao nível daquilo que é o investimento na área do turismo, e o doutor tem razão quando diz que nem tudo se reflete nos números, mas aquilo que nós observamos das políticas que têm vindo a ser seguidas, percebemos que há um baixo investimento ao nível do turismo. Na minha opinião, em que é que se reflete esse baixo investimento? Em primeiro lugar, temos, naturalmente, um problema de sazonalidade no turismo e, portanto, a Câmara tem que tomar medidas e, portanto, eu aqui não estou a criticar o documento do atual Executivo, estou a dizer aquilo que eu acho que, na ótica do Partido Socialista, deveria ser feito para que o Conselho avance, para que se desenvolva e para que os vieirenses tenham melhores condições de vida. E estou a falar, ao nível do turismo, é preciso criar medidas de combate à sazonalidade do turismo, como, por exemplo, doutor, o Sentir Vieira, os senhores fazem desde que estão na Câmara há 10 anos e não se nota nada, porque o senhor sabe muito bem que as pessoas que vão assistir às atividades do Sentir Vieira são quase sempre as mesmas, se excetuarmos aqui a Feira da Ladra e a Feira de Fumeiro, tudo o resto são atividades que a maior parte das vezes são as mesmas pessoas. E, portanto, o Sentir Vieira, na minha opinião, não acrescenta nada neste combate à sazonalidade. Temos que chegar com promoção do Conselho a novos mercados, temos que criar atividades em época baixa que tragam pessoas a Vieira do Minho, temos que ter uma dinâmica completamente diferente que não temos. Não podemos ter um auditório municipal que tem meia dúzia de eventos durante o ano e está a maior parte das vezes fechado. Se tivermos eventos culturais durante os fins de semana em época baixa, se calhar conseguimos trazer eventos culturais que atraiam pessoas de fora do Conselho, que venham de longe.
É preciso criar atividades que façam com que as pessoas venham a Vieira do Minho, não só para ver as nossas belas paisagens, mas para poderem ter acesso a coisas que não têm noutros locais. E, de qualquer maneira, a ocupação ao nível da aumentou sazonalidade, ao nível de combate às dificuldades da sazonalidade, é algo que eu entendo e que na nossa Mas de qualquer ótica do maneira, a Partido notícia que Socialista, temos aqui é que aumentou a ocupação em Vieira do Minho. mas isso aumentou em Vieira do Minho e aumentou em todo o país. O turismo tem sido uma alavanca do país e, portanto, não podemos, de forma direta... Mas mais em Vieira do Minho. Não, isso não é verdade. Isso nem sequer é verdade o que estão a dizer. Isso é uma coisa que os senhores tentam dizer, mas que efetivamente não corresponde. Não há dados que digam isso. Isso é a percepção que querem fazer passar para as pessoas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que também que, posso dizer que isso terras de Bouro, outra vertente. que terras de Bouro, querem dizer mal que serve também da mesma maneira. Não, repara, doutor, eu não quero dizer mal. Eu estou a dizer aquilo que nós faríamos diferente para criar essas dinâmicas e para ter melhores resultados. Por exemplo, há pouco falava na questão do saneamento. Não é aceitável não termos investimento, então eu agora vou ser mais específico, investimento em construção de redes de saneamento novas. Na última Assembleia Municipal chegamos ao cúmulo de ouvir um elemento do PSD defender que temos uma cobertura de saneamento excelente no concelho. Segundo dados da ERSAR, temos 40% de cobertura de saneamento. E se do lado do PSD agora o discurso é dizer que temos uma excelente cobertura da rede de saneamento, então estão a dizer que o Partido Socialista fez um grande trabalho, porque efetivamente a esmagadora maioria... continuado, na altura. É verdade. Mas tem que se definir. Os senhores têm que dizer ou a rede de saneamento. Mas nós estamos a dizer que aquilo que foi feito. Mas na altura era financiado, hoje não o é. E se o fosse hoje. Há muitos municípios a investirem. É preciso procurar as fontes de financiamento, é preciso trabalhar tendo com esse objetivo fazer a rede de saneamento. Se o objetivo é não fazer e ter sempre aquela desculpa de que é orografia ou é porque não há fontes de financiamento e entretanto que isso não ouviu isso da boca de nenhum elemento do Partido Social Democrata. O que eu ouvi um membro da Assembleia Municipal do PSD dizer foi que tínhamos uma excelente cobertura de rede de saneamento comparado com outros municípios. Ora, isso é dizer que o Partido Socialista trabalhou muito bem à frente dos destinos do Conselho, porque a esmagadora maioria da rede de saneamento que temos foi feita por executivos do Partido Socialista. Por exemplo, no lugar da Rechã, em Caniçada, foi construída uma rede de saneamento antes das eleições intercalares, se não me engano, em 2019, ainda não está em funcionamento. Portanto, não é preciso pôr só tubos, é preciso pôr as coisas a funcionar para que as pessoas possam, efetivamente, usufruir dessas medidas. Mas quando nós falamos do saneamento, para nós é uma questão importante. Primeiro, porque é importante para os vieirenses, porque há muitas pessoas que, se calhar, é das coisas que as pessoas mais se queixam, é de não ter a rede de saneamento. Mas isso impede também, ou pelo menos limita, investimento externo no Conselho, porque qualquer investidor que venha fazer um investimento para um grande empreendimento turístico ou para outra atividade qualquer, se tem uma limitação a nível da rede de saneamento, também se sente menos atraído para investir no Conselho. Da mesma forma que a questão da rede de água, que tem uma cobertura boa, e aí podemos dizer assim, grande mérito do Partido Socialista quando esteve na Câmara, de ter sabido fazer esse investimento na rede de água, mas de lá para cá nada foi feito, e não temos 100% de cobertura da rede de saneamento. Ou, não vou dizer nada, muito pouco foi feito. Mas, de qualquer maneira, não é um conselho difícil para a instalação. Claro, para o saneamento e são mais difíceis que não há muito melhores. Não venha dizer isso. Até parece que Portugal é um país plano, tirando no Alentejo, se passarmos de Coimbra para cima, todo o país tem problemas de orografia. Reconhecemos que a nossa orografia não. Nós na vida e quando estamos à frente de instituições temos uma de duas coisas, ou temos resultados ou temos desculpas. E quando estamos sempre a falar nas desculpas é porque não temos resultados e procuramos as desculpas. E isso são desculpas que se dão para não investir naquilo que é efetivamente essencial. Porque depois nós chegamos e olhamos para o documento de contas que estamos a analisar e vemos o total de despesa corrente do município passou para 71% daquilo que é a despesa total da Câmara. Quando em 2022 foi de 61%. E há pouco falávamos aqui, por exemplo, da questão da despesa com pessoal. Mas não é só a despesa com pessoal que subiu. Subiram também a aquisição de bens e serviços correntes,
Em termos de encargos financeiros também subiu de 81 mil euros para 227 mil euros. Portanto, a subida... E podia dizer que nos últimos 10 anos a despesa com o investimento foi sempre a subir. Este ano não. Não, este ano mantivemos... Em 2023 baixou. Mas tudo tendo bem, uma receita superior... Tendo uma receita superior, baixaram o investimento. Digo. Tendo uma receita superior... Repara uma coisa. As despesas correntes aumentaram 2 milhões de euros e o investimento... Espera, e o investimento baixou 1,5 milhão. O que quer dizer... Mas sabe porquê? Sei porquê. Porque há uma clara opção estratégica. Porque este último ano sabe que foi da Câmara a transferência Municipal. de competências teve a influência dessa. E as verbas... Não é verdade. Já em 2022 tiveram um impacto. Está bem, mas desculpa, não foi o ano há um ano todo. atrás estávamos aqui. Não. Há um ano atrás estávamos aqui a não discutir. Foi o ano todo. Há um ano atrás estávamos aqui a discutir as contas de 2022 e o aumento da despesa. E o aumento da despesa corrente, a desculpa era a transferência de competências. Em 2023 continua a ser, e para o ano vamos ouvir a mesma conversa. Vamos ouvir outra vez o aumento das transferências. Vamos ser sérios. Eu estou a ser sério, desculpa. Não está a ser sério. Porquê? Não, então eu vou-lhe explicar porquê. Qual é o valor da transferência de competências este ano que faz aumentar? Não tenho aqui. Mas eu vou-lhe dizer, as transferências de competências só passaram. As que estão agora em 2023 só foram efetivamente a 100% a partir de meados de 2022. Portanto, este ano, deixe-me concluir. Aquisição de bens e serviços correntes. É transferência de competências. Em 2022. É transferência de competências. Aquisição de bens e serviços correntes. Não, eu não estou a dizer isso. Não, mas eu estou-lhe a perguntar, não, porque isto, eu estou a dizer a receita. Estou a dizer a receita e depois a despesa. Porque a despesa corrente, deixe-me dizer isto, a despesa corrente aumentou 10%, de 71 para 61%, mas as despesas com pessoal só aumentaram 5%, aliás, 4,5%. Eu não vejo mal nenhum nisso, mas eu vejo algum mal nisso. Mas se não vê mal, então está tudo bem. Pois claro, mas se eu aumentei o pessoal, eu tenho que as despesas com o pessoal também têm que aumentar. Não está a perceber. Eu estou a perceber. Não está. Isto é investimento nas pessoas. O quê? A aquisição de bens e serviços correntes é um investimento? Eu estou a dizer na pessoal. Encargos financeiros é um investimento. Transferências correntes é investimento. Estão a falar de coisas diferentes. Estamos a falar da mesma coisa. E isso é que é importante dizer. Porque quando desculpamos o aumento das despesas correntes, quando as desculpamos... Eu não vou desculpar nada, então vou dizer, quando justificamos o aumento das despesas correntes com a transferência de competências, é bom dizer que as despesas correntes aumentaram 10% e o aumento de custos com pessoal aumentou 4,5%, o que quer dizer que há 5,5% que não é transferência de competências, que é aumento de despesa corrente da autarquia, que entende fazer mais despesa corrente e menos de investimento. O investimento baixou 1,5 milhão relativamente a 2022. E a tendência é cada vez mais aumentar as despesas correntes. Ainda bem que o senhor diz isso. É a tendência que os senhores entendem que deve ser o trabalho de uma autarquia. Na nossa opinião, o trabalho... doutor, deve haver muitas poucas autarquias no distrito que tenham 71% de despesa corrente no total da despesa do município. E, portanto, Mas isso é uma crença. Mas é uma crença. Não é uma crença. Agora não vou-lhe... Mas daqui por umas horas já lhe consigo dizer quase todos... Basta analisar aquilo que vamos vendo relativamente àquilo que é a gestão. Nos anos 80, nos anos 90, era 60-40. Eu vejo a diferença. Obras... Basta irmos a Braga. Ainda há pouco estávamos aqui a falar. Basta irmos a Póvoa de Lanhoso. Vemos muita obra a decorrer no terreno. Em Vieira do Minho não vemos, porque efetivamente... Fizemos aqui referência a muitas obras. Olha, tivemos... O ancoradouro está pronto há não sei quanto tempo. Está agora nas contas de 2023, mas está há muito tempo. Estamos a falar de mês de 2023. O Centro de Atividades Ocupacionais que fazem referência no documento... Também está. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de valor. Estamos a falar de um valor baixíssimo. Não, estamos a falar de um valor baixíssimo. Estamos a falar da Ponte do Boco, que devia estar pronta. Há muitos anos esteve fechada, demasiado tempo. Esteve 8 anos. Mas a culpa também não foi nossa, sabes isso muito bem. Não, foi, desculpa. A culpa... Está a ver? Como é que os senhores estão à frente da autarquia e dizem que a culpa... Então é de quem? Se estão à frente da autarquia, primeiro queriam fazer... Na Ponte do Boco queriam fazer uma ponte nova. Andaram supostamente a fazer projetos para a Ponte Nova. Refiro. Andaram a fazer supostamente projetos para uma Ponte Nova. Depois descobriram que afinal aquilo era reserva ecológica e não podiam fazer a Ponte Nova no sítio que queriam, para depois, passado 8 anos de ter fechado a ponte ao trânsito de pesados, que é aquilo que tem mais impacto naquela ponte, afinal fizeram a requalificação e já podia ser requalificada. Se me dizes que podia ser, quando foi fechada, que podia ser aberta passado um ano, eu acho que isso que é demagógico.
Agora, sei lhe dizer é 8 que anos ela... 8 anos, Eu sei, 8 anos é o que eu absurdo. sei lhe 8 dizer, anos é absurdo. eu Mas sei não lhe houve- que era, podia ter sido feita 2 anos mais cedo, isso podia-se Mas dizer não isso, houve, porque não efetivamente, houve atrasos sabe que não era uma mas obra, não houve atrasos que não podem ser imputados só. Não de era uma uma vez que é obra da Câmara Municipal. Uma obra intermunicipal. Ó Zé Luís Machado, vamos ver uma coisa. Ou Eu, entre eu dois não sei se, municípios. eu acho que para representar a autarquia está aqui o Mas o a Dr. Afonso. pergunta pôs-se porque Não, mas esse problema discutiram também na mas Assembleia. repara uma coisa, mas esse problema é um problema que quem está à frente dos destinos da autarquia tem que ter a capacidade de resolver. E se não tem a capacidade de resolver, se demoram 8 anos a fazer, é por, na minha ótica, incompetência, ou então por falta de cuidado e de atenção a um assunto Não, que era acho que importante. não. Também e quiseram, pode ser ainda e quiseram por outra fazer razão. isso um assunto Pode menos ser que importante. era uma Mas obra- deixe-me já agora... era uma já obra agora, complexa. Este assunto da ponte nem sequer é muito interessante. Era uma obra complexa e levou o seu tempo, claro. Aquilo que eu queria dizer também, que em termos daquilo que nós defendemos para o Conselho e de desenvolvimento para o Conselho, há algo que é muito importante e que não se revê nos documentos, e não se vê na prática da atividade da autarquia. Mas este tem a ver- orçamento também é nosso, não era nosso, não é? Que tem a ver com que é diferente. a melhoria das acessibilidades ao Conselho. Nós temos em Vila do Minho um problema de acessibilidades para fora do Conselho. Temos 3 estradas nacionais com traçados muito antigos e que provocam muitas dificuldades aos vieirenses que têm que se deslocar para Braga e que circulam na Nacional 304, entre as pontes de Ricardo e Roças e na 205. E isto é algo que, isto são as opções políticas e aquilo que são as bandeiras que o Conselho precisa de pegar para se desenvolver. Mas também nacionais. Pois, mas Claro, são nacionais, e podíamos mas ter- somos nós, vieirenses, que temos que lutar para conseguir que essas obras possam avançar, porque sem isso, Vieira do Minho está condenado a ter como Pouco mais única ou quase única alavanca de crescimento económico o turismo. E o turismo tem um problema. Tem o problema da sazonalidade, que já falei aqui há pouco, e tem outro problema. É que o emprego que cria, na esmagadora maioria, é emprego de baixas qualificações, logo com baixos salários. E, portanto, ou nós conseguimos atrair investimento para o Conselho, que é fundamental, e tem que ser para que os nossos jovens possam trabalhar em Vieira do Minho. Porque vamos ver uma coisa. E eu concordo completamente com a aposta na educação que é feita, até porque não é por isso, mas convém dizer que a grande maioria das medidas, bolsas de estudo escolar, as bolsas de estudo para estudantes universitários e muitas outras medidas, já eram medidas que vinham do passado. Mas E que nós nós não incentivamos, podemos, e por com exemplo, certeza que uma sim, que e muito vocês bem, e nós criticam sempre, muito, e nós sempre o voluntariado, por exemplo. Não confunda, nós não criticamos o voluntariado por isso, o senhor sabe muito bem, mas nem vou agora estar a falar disso. Agora, é muito importante nós apostarmos na educação, estou perfeitamente de acordo. Agora, é quase pecado nós estarmos a investir, ou melhor, não é bem isso. Não era assim. O que eu quero dizer é que nós pagamos as refeições escolares, os transportes escolares, pagamos os manuais, ou agora os livros de fichas dos manuais escolares. Fazemos um investimento nas bolsas de estudo para estudantes universitários. E depois, o que é que acontece aos jovens vieirenses qualificados? Têm que sair do Conselho para ter trabalho. E do país? Também era do país? Sim, mas, Dr. Afonso, eu estou... Era, tem sido muito menos, mas vamos ver uma coisa. Mas se o Conselho... É transversal, mas nós temos que ter políticas que façam que consigamos atrair empresas. E podemos, por exemplo, trabalhar na atração de empresas na área tecnológica que não precisam de tão boas estradas e que efetivamente criem emprego aqui em Vieira do Minho. Emprego qualificado que possa fazer com que os vieirenses fiquem cá. Porque nós, e mesmo para terminar, nós continuamos a perder população todos os anos, ao contrário daquilo que é a propaganda que vamos ouvindo do lado da Câmara. Porque infelizmente é assim em todos os municípios, não é? Não é em todos os municípios. E no nosso entre censos, por exemplo, Vieira do Minho foi o concelho de Valdoave que mais população perdeu. Nos outros também perderam, mas nós perdemos, fomos o concelho de Valdoave que entre censos perdeu mais população. E portanto, isto é alarmante. E deveria preocupar-nos a todos. E repara, Dr. Pedro Pires, e repara, que fazer o que fizemos políticas pelo diferentes. emprego, repara, o que fizemos pelo emprego. Não fizeram nada, Dr. Afonso. Desculpa, mas não fizeram. Olha, os call centers estão cada vez com menos gente. Não estão a recrutar. Mas no vosso tempo não estão a recrutar. Mas eu não tenho tempo nenhum. O meu tempo é este que eu estou a falar aqui consigo. Não, está bem. Este é o meu tempo que eu estou a falar aqui consigo. E nós temos que olhar para aquilo que vamos fazer para o futuro. Podia ser mais. Há 10 anos que estamos completamente parados. Agora deixa eu ouvir outra parte. As pessoas sabem Deixa-me só dizer isto.
fora do horário de funcionamento da Câmara Municipal, ao final da tarde ou à noite, a vila parece uma vila deserta. Sim. E isso é factual. Factual. Não vale a pena vocês andarem aqui com outros números, porque Braga, isso é factual. Braga à noite, para quem tem necessidade de lá ir, enfim, o centro da cidade. O que eu acho está é deserto. que os hábitos Vêem-se são os diferentes. centros de diversão, quem vai para lá, de resto não vê-se a cidade vazia. Não concordo nada com isso, não é verdade. Pois, eu já lá, Todos os dias a trabalhar. no caso já lá foi à noite. Mas eu já não quero comparar a Vila de Minho com Braga. Pelo amor de Deus. Serão Mas alterações. for, Isso aí é anos luz. Isso são anos luz. mas a alterações de dinâmica, comportamento das pessoas. a dinâmica Eu não dos sabia que isto era um conselhos- debate 2 contra 1, mas tudo bem. Eu estou disponível, até podiam ser mais. Mas é verdade que os conselhos de baixa densidade, que agora, portanto, esse nome muito pomposo e que no fundo nos leva a lutar para que isso não aconteça, mas nós temos dificuldade nisso. Mas é verdade, nós assistimos a que nos finais de tarde são praticamente Diga-me uma coisa, praticamente vazios. eu não sei se os senhores têm ido à feira semanal de Vieira do Minho. A feira semanal de Vieira do Minho, compare com a da Póvoa de Lanhoso, ou com a de Cabeceiras de Basto, não tem, comparado com há uns anos atrás, não tem ninguém. É óbvio que tem gente, mas tem muito pouca gente. E os feirantes não vêm. E porquê que os feirantes não vêm? Não vêm porque não... Os feirantes não vêm, não vêm porque não têm clientes, porque se tivessem clientes eles vinham. Claro, E, isso portanto, é o rendimento das reflete o quê? pessoas. Isso é o rendimento reflete- das pessoas, isso reflete o Pois é, rendimento o das rendimento, pessoas. olha, o rendimento vai enquadrar Está naquilo bem. que os senhores fazem, Está que bem. é pagarem Tem. bolsinhas de voluntariado de 250 euros a muita gente Claro. para fazer trabalho efetivo, quando deveria ser trabalho digno, com salários reais, Não, isso que não é descontos descontos para a verdade. Segurança Isso- Social. É verdade, isso não é O senhor verdade. sabe que é verdade. Isso não é O senhor verdade. sabe que é Sabe disso verdade. que não. Agora, Sabe disso que não. continuamos, Sabe que não. continuamos a Pedro. fazer o Conselho de definhar em vez de fazer o Conselho de avançar. Não. O que eu entendo é que... Ultimamente tem-se visto com os Dois para um. não, tem-se visto, não, é bom que sejamos razoáveis, enfim, quando não, falamos é claro e que não é incluímos, fácil. Todos não incluímos, verificam. pronto. Não é, Mas é bom que sejamos são razoáveis factos e que não no incluímos as entender situações. neste caso. Embora a expressão seja O que eu estou a dizer são factos. embora Está a a ouvir? expressão, Basta embora a verificar. expressão seja livre, bem, mas quer dizer, mas por ser estou livre a falar também, de factos, José mas Luís, por ser não é livre, sequer- mas por ser livre também tem que ser cuidada. De qualquer modo, é um conselho em perda, naturalmente. Afonso, É um conselho? em perda. Em perda de população, naturalmente. Os municípios de baixa densidade têm essa tendência. É claro que temos que fazer algo para inverter isso, e o inverter é criar, e isso sim, nós podemos. E se me dissessem assim, nós temos perdido população. A nível do turismo não temos criado eventos de tal maneira que as pessoas venham para Vieira do Minho em fins de semana, em épocas, durante o ano, porque durante o verão, e como já foi aqui dito, é escusado porque temos cá gente e as pessoas das casas de turismo estão cheias, etc, etc. Fizemos isso. E fizemos isso através do programa Sentir Vieira, que o Partido Socialista nunca aceitou muito bem, porque eram as festas e as festinhas, mas hoje não. Hoje não já, é verdade isso. hoje Essa já, expressão nunca foi usada por nós. hoje já diz isso. Hoje já diz que a Agrovieira já tem impacto, porque os restaurantes, as casas de turismo, nessa altura tem gente. Já tem interesse a Feira de Fumeiro, porque a Feira do Fumeiro tem muita gente. Já existia. Antes, existia, mas que não tinha. Eles só mudaram de local. Não, pois. O que foi um efeito redundante, em que mudou. Redundante, é verdade. Que mudou, potenciou a atividade, neste caso potenciou a feira, mas de que maneira? E vocês confirmam isso. Toda a gente só não vê quem não quer. Portanto, e agora uso as suas palavras, porque isso não tem causa. Portanto, foram eventos que nós criamos e que ao longo do ano, e se for perguntar, fizeram um inquérito à restauração, às casas de turismo rural, pois tudo que os produtores locais, por exemplo, os produtores locais que vendiam apenas na Feira de Ladra ou às segundas-feiras, tiveram, através do nosso programa Sentir Vieira, a potencialidade, a possibilidade de, ao longo do ano, venderem e faturarem e terem rendimento económico. Isto é visto, toda a gente sabe, os operadores económicos, neste caso a restauração e os casos do turismo rural, sabem disso muito bem. A nível de investimento do emprego, é aquilo que eu também já disse, nós tínhamos um parque industrial criado,
É verdade que foi um parque industrial que foi feito no mandato socialista do PS, mas que nós o concluímos e que vendemos os lotes todos e estamos agora neste mandato e é a nossa intenção fazer esse alargamento, porque sabemos que é uma maneira de fixar aqui as populações. E qualquer rendimento que seja gerado, quer a nível da população, quer a nível das empresas, quer a nível das empresas que cá estão já instaladas, qualquer diferencial aqui é uma maneira de fixar a população e de que aquilo que estava a dizer, de perder população, e eu agora também podia fazer ao contrário, eu dizia assim, se a Câmara não tivesse feito nada, nós perdemos 500, podíamos ter perdido 2.000. Prontos, e isso já é um ganho. Portanto, nós temos feito aquilo que é possível fazer. É claro que, certamente, a opinião, neste caso, do Dr. Pedro Pisou, do Partido Socialista, é outra, para estar na oposição, portanto, tem que o fazer. Eu também achava muito estranho se ele me viesse aqui dizer que estava a fazer tudo bem, que a Câmara que estava a investir... Que estava... De qualquer maneira, tem boa intenção em relação ao Conselho. Pronto, é a função dele, mas é a opinião dele, e a minha opinião é essa, é que nós estamos a trabalhar e temos vindo a trabalhar, e o eleitorado, o povo de Biarminho, tem mostrado isso. De qualquer maneira, constrangimentos há, e o Pedro Pires tem razão, mas também isso é algo sinalizado também pelo PST, que é a questão das acessibilidades. É verdade. E tem sido pergunta direta para a maioria. Vai a maioria, que agora tem governo favorável. Olha, é pena não estar aqui o Presidente da Câmara e também o Presidente da Comissão Política, porque certamente é a pessoa indicada para lhe dar essa resposta, mas certamente vamos fazer, pelo menos não vamos andar ao para trás puxar, porque é de certeza isso importante. É importante que nós aproveitemos esta fase em que temos o Partido Social Democrata no poder e que também tenhamos algum ganho aqui com esta posição. Neste caso do Partido Social Democrata no governo. Só temos 2 minutos. De qualquer modo, Pedro Pires, com toda a boa intenção que o PS tem, também em relação ao Conselho, a perspectiva é uma questão apenas de perspectiva, e é a última questão, é uma questão apenas de perspectiva, ou é a vontade de botar abaixo, dizendo isto de maneira simples? Então, Luís, eu costumo dizer que nós não somos oposição, nós somos alternativa. Nós faríamos diferente se estivéssemos à frente dos destinos do Conselho, com opções diferentes, que fizessem o Conselho crescer mais, com que fosse mais fácil para os nossos jovens manter-se cá a trabalhar, com empregos qualificados e que não fossem empregos com condições precárias. Mas isso é um discurso que eu também ouço ao PSD. Sim, pois, mas eu agora estou a falar eu. É para as empresas, não é para a Câmara. Por exemplo, quando estou a falar quando estávamos aqui a falar há pouco do Parque Industrial, foi o Partido Socialista que fez o Parque Industrial e estamos sempre a ouvir o poder, a Câmara, o PSD, a dizer que venderam os lotes. Ora, para mim era muito importante fazer uma contabilidade relativamente àquilo, o número de empregos, postos de trabalho que foram criados no Parque Industrial com a venda desses lotes. Que riqueza se está a gerar para o Conselho? Que empregos qualificados conseguiram? Porque se nós estivermos a falar, ou menos qualificados, que empregos, número de empregos? Porque se estivermos a falar de um Parque Industrial que há algumas empresas que efetivamente estão a produzir, mas há ali muitas situações que estamos a falar de empresas que foram deslocalizadas de outros sítios para lá e, portanto, não houve uma efetiva criação de emprego, e depois estamos a falar também de empresas que usam o parque industrial como estaleiro. E, portanto, isso não cria riqueza. E, portanto, aquilo que nós consideramos essencial é, efetivamente, que se invista num futuro diferente, num futuro melhor, que se atraiam empresas que criem emprego que possa ser qualificado para que os nossos jovens não tenham que sair do Conselho para trabalhar nas suas áreas de formação, porque vão para a universidade e depois em Vira do Minho não têm emprego que não seja na Câmara Municipal, e muitas vezes também a Câmara Municipal funciona como uma entidade que promove o emprego precário, e isso nós também não podemos concordar. Portanto, reforçar apenas para terminar, para dizer isto: nós não somos nem bota abaixo, nem oposição. Somos alternativa e faríamos muito diferente, e na minha opinião faríamos muito melhor. E enquanto, como alternativa, são também oposição. São as duas coisas. E também, não é? Cada um diz de si o que quer. Da nossa parte é que uma questão de discurso. Finalmente, são coisas em questão de acordo. Final, meio minuto.
Meio minuto é só para dizer que efetivamente a prestação de contas foi uma prestação de contas que valeu pelo trabalho realizado ao longo de 2023 e que certamente vai no seguimento do nosso programa eleitoral e que nós vamos tentar cumprir até final do mandato. Nós cumprimos também a nossa parte, promovendo a discussão, de qualquer modo, sem a participação de outros habituais participantes, nomeadamente o representante do CDS-PP, que acabou por não conseguir estar presente, também do Bloco de Esquerda e do PCP, da coligação CDU. A Pedro Pires e a António Afonso, representante do PS e do PSD, agradeço mais uma vez a presença, assim onde quer que nos tenha escutado. Continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.